O tema da nossa mensagem hoje aqui, né, o título é o Vale das Lágrimas, né? Já eu explico esse título para vocês, mas uma pergunta que eu gostaria que os irmãos saíssem daqui com essa resposta no coração, né? Nesse vale de lágrimas, quem eu sou, né? E se eu entrei nesse vale, como é que eu vou sair dele? Como sair de um vale de lágrimas? Então, quem eu sou e o que eu devo fazer quando eu estiver lá, são as duas perguntas, irmãos, que nós vamos tentar responder dentro do nosso texto, né? Então, nós estamos falando do profeta Eliseu. Não, pastor, ele não apareceu aqui nesses 10 versículos que o senhor leu, né? Não, ele não apareceu, né? Mas ele vai aparecer. Espera lá que nós vamos colocar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, meus irmãos, ele se encontra dentro desse vale de lágrimas também. Aliás, a gente está vendo o profeta Eliseu em muitos lugares. Nós vimos ele lá em Jericó, a gente viu ele na casa da viúva, a gente viu ele lá junto com os filhos dos profetas na cidade de Gilgal, a gente viu ele lá em Sunem ajudando a mulher sunamita. Com todo lugar que a gente vê o profeta, a gente vê ele com uma característica principal: ele está lá naquele lugar porque ele quer ajudar. E ele quer mostrar para as pessoas que Deus é um Deus que está perto, que Deus é o Salvador. Então, quando ele vai fazer um milagre, ele leva essas duas coisas para aquela pessoa que está precisando de socorro. Então, imagine que quando uma pessoa está precisando de ajuda ali no tempo de Eliseu, ele não foge dessa tarefa, ele não se esconde. Ele, meus irmãos, ele vai lá. Ele foi lá, aquela cidade não tinha água para beber, ele foi lá, né? Sabendo que as pessoas iam reclamar daquela água, e, meus irmãos, fez com que eles ficassem contentes, vissem que Deus estava cuidando deles. Ele foi na casa daquela viúva, podia ter ido em tanto lugar, né? Mas foi na casa daquela viúva, sabendo que a viúva ia reclamar um monte para ele. Novamente, ele, com aquele jeitinho dele, faz a mulher descobrir por ela mesma que Deus está bem perto dela e que Deus quer cuidar dela. Então, irmãos, esse era o propósito de Elias no seu ministério: mostrar que Deus está perto, mostrar que Deus, ele cuida, que Deus, ele salva. Esse é o propósito do ministério do Eliseu. Agora, ele está aqui nesse vale, né? Ele nem foi chamado. É diferente, né? Ele não foi chamado para estar lá, ele quis estar lá. Vamos contar um pouco da história. O rei de Israel, ele está aqui num dilema, porque o rei que era submisso a ele se revoltou. E não é só uma revolta porque não estava pagando mais a taxa, os impostos. Não é só isso, né? É porque aquele rei, ele se tornou muito forte, ele já estava planejando mesmo, né, uma invasão e tomar as terras ali. Então o rei de Israel, ele vai conversar com o seu vizinho ali do sul, né, os dois são filhos de Israel, o rei de Israel e o rei de Judá, e o rei de Israel faz um convite para o Josafá: olha, o rei lá se revoltou contra mim, eu preciso fazer alguma coisa, você vai comigo? Aí o rei Josafá disse: não, eu vou sim, né? E por que caminho nós vamos? O rei Josafá disse: vamos pelo sul aqui, vamos pelo caminho de Edom, né? E eles foram, juntou junto com o rei de Edom, então ficou o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, 3 reis, né? Dos 3 reis, somente um temia a Deus, que é o Josafá. E eles foram para essa guerra, então. Andaram 7 dias com aquele monte de gado, com aquele monte de cavalo, com aquele monte de soldado, né? E depois de 7 dias, no deserto, eles descobriram o quê? Que não tinha água, ou seja, um projeto mal orientado,
fizeram na base das pressas, sem uma orientação mesmo, e quando pensa que não, eles estão nesse vale. A Bíblia diz que eles estão num vale. Por que vale de lágrimas? Olha o versículo 10. O rei de Israel, quando ele percebeu que ele estava numa situação dificílima, para não dizer caótica, ele não tinha mais como voltar embora para casa, os soldados não iam aguentar, e nem ele também, 7 dias sem água para voltar para casa. E ele não podia lutar contra o inimigo, porque também eles estavam sem água, com sede, e provavelmente era só o inimigo deixar eles ali quietinho que eles iam morrer, né? De qualquer jeito eles iam morrer de sede. É por isso que no versículo 10, ele clama, né? No capítulo 3, versículo 10, então disse o rei de Israel: ah, Deus nos chamou a estes 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas, né? É isso aí, meus irmãos. Por que que se chama Vale de Lágrimas? Porque os 3 reis, o Josafá, que é o rei de Judá, o homem piedoso, já vamos ver isso, o Jeorão, que é o rei de Israel, e o rei de Edom, eles estão à beira da morte. Eles não têm o que fazer, eles estão numa situação que parece que não tem saída. Agora, é claro, irmãos, que a Bíblia, ela traz todos esses assuntos para nós, para nos colocar diante de situações que nós vivemos lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, que a gente vive aqui dentro da igreja. E às vezes a gente se encontra numa situação que parece esse vale de lágrimas. Por quê? Dá uma vontade de chorar só da situação que nós passamos. Às vezes tem, meus irmãos, mesmo uma família, às vezes um filho começa a dar tanto trabalho, que a casa se torna o quê? Num vale de lágrimas. Às vezes o casal, ele está com um problema e um dos cônjuges, ou se não os 2, eles entendem que eles estão aonde? Eles estão num vale de lágrimas, ou seja, parece que só tem que chorar e parece que não tem solução, não tem jeito. A coisa está difícil. É mesmo uma questão de saúde, queridos irmãos. Às vezes a pessoa se encontra assim, né? Não tem mais jeito. Olha, irmãos, você vê quando Jesus estava aqui na terra com seus milagres, você vê as pessoas chegando desesperadas em Jesus, como aquela mãe falando: ô Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquele pai que chega para Jesus e fala: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, o Senhor faz, porque os médicos não deu jeito. Essa pessoa está ou não está num vale de lágrimas? Ela está numa situação difícil. Mesmo uma igreja, irmãos, ela pode viver esse momento de vale de lágrimas também, de tristeza, de angústia, de achar que não tem uma saída. Olha, é assim. Então, essa passagem é uma figura para nós, né, do que fazer se a gente se encontrar. Não, pastor, graças a Deus eu estou bem, eu não estou num vale de lágrimas, né? Ah, é? Opa, o Eliseu também não precisava estar. Mas pastor, está tudo bem lá no trabalho, está tudo bem no meu casamento, está tudo bem na minha igreja, está tudo bem com meus filhos. Amém. Deus seja louvado, né? Se está tudo bem, eu tenho que dizer amém, 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 3 vezes. Sabe por quê? Porque você é a pessoa certa para entrar no vale de lágrimas, aonde está alguém chorando, para tentar tirar essa pessoa de lá. Então, de uma certa forma, irmãos, o vale de lágrimas é para todos nós, é para a pessoa que está lá chorando e para aquela pessoa que nem deveria estar lá, mas ela escolhe estar lá para dizer assim: eu estou aqui dentro para ajudar, eu estou aqui com o meu lenço espiritual para enxugar as lágrimas aqui. Eu quero mostrar que Jesus, Ele está perto. Eu quero mostrar que Jesus, Ele cuida. Eu quero estar dentro desse vale também. É o que vai acontecer. Por isso, meus irmãos, essas 2 perguntas: quem eu sou nesse vale, né? E o que eu devo fazer quando eu estiver nesse vale? Agora, nós vamos usar 3 personagens, meus irmãos,
como tipos, né? Eu quero pegar o rei de Israel, o Jeorão, eu quero pegar o Josafá, que é o rei de Judá, e também o profeta Eliseu, para mostrar que cada um deles é uma figura de uma pessoa nesse vale. Por exemplo, o rei de Israel, o que a Bíblia fala sobre ele aqui no capítulo 3? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, primeiro, a Bíblia está falando que ele não é uma pessoa crente, ele é uma pessoa ímpia, ele não tem salvação. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, só que ele tem uma diferença de muitos ímpios. Por quê? Olha aqui no versículo 2. Mas ele não fez uma coisa tão mal como seu pai, como a sua mãe. Por quê? Porque ele tirou a estátua de Baal que seu pai fez. Então o Acabe tinha feito uma grande estátua de Baal na cidade de Samaria, e ali, meus irmãos, se tornou um centro de adoração, de romaria, de adoração e idolatria. Olha que interessante. Mesmo ele sabendo que foi o seu pai que fez aquela estátua, mesmo ele sabendo que foi sua mãe que fez aquela estátua, e a mãe dele tinha 400 profetas para adorar aquela estátua, ele fez o seguinte: ele quebrou aquela estátua. Foi lá, moeu, quebrei, tirei, pronto, aqui não vai ter mais essa estátua de Baal. Tudo bem, mas aí você lê o versículo 3. O que diz o versículo 3? Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão. Qual que era o pecado de Jeroboão? Ele tirou uma estátua e colocou outra. Ele tirou a estátua de Baal, revoltado talvez porque Baal perdeu aquela batalha lá no Monte Carmelo, mas ele tira a estátua de Baal e ele coloca um bezerro lá, porque o Jeroboão colocou um bezerro para que os israelitas adorassem o bezerro, e dizendo: esse aqui que é o seu Deus. É um bezerro mesmo, faz um bezerro de ouro, faz um bezerro de prata, e as pessoas adoravam. Mas pastor, qual que é a diferença de adorar o Baal e adorar o bezerro? Praticamente nenhuma. O que isso mostra para nós, meus irmãos? Que o vale de lágrimas é destino certo para aquelas pessoas que amam os seus pecados, que amam o pecado. Na verdade, o rei de Israel é quase que um manipulador do mal, um manipulador de pecado. Por quê? Ele faz o seu próprio pecado, ele dá um jeito do seu pecado ser aceito. Ou seja, olha pessoal, a gente não pode ficar adorando o Baal aqui não, hein? E aí vai lá, coloca um outro Deus falso, como se fosse uma coisa menor. Meus irmãos, às vezes, tudo que as pessoas fazem é tirar um santo e colocar outro. É deixar de fazer uma coisa ruim e praticar outra. Veja que quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, permitiu que Nicodemos o encontrasse, ele não era uma má pessoa. Ele ia na sinagoga, ele fazia lá as suas purificações bíblicas, ele era praticamente um homem, um líder espiritual lá, um chefe religioso, com suas orações e tudo mais, e foi falar com Jesus. Aquele momento ali, Jesus podia olhar e dizer assim: parabéns, parabéns Nicodemos, olha, você está... Não, Jesus não disse isso. Jesus olhou para ele e disse o quê? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, ser um cristão é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Porque às vezes as pessoas pensam que ser um cristão é só mudar o cabelo, mudar a roupa e ir para uma igreja. E não é verdade. A pessoa, para ser um cristão verdadeiro, ele tem que ter Cristo no seu coração. Ele tem que receber Jesus como seu Salvador. E aqui você tem esse rei, meus irmãos, que ele só muda o tipo de pecado, Paulo diz que essas pessoas vão enganando e sendo enganadas. Então, o vale de lágrimas é de destino certo
para os pecadores não arrependidos, para aquelas pessoas que realmente não querem ter um compromisso pessoal com o Cristo. No final, essas pessoas vão chorar muito, não vão chorar? O que a Bíblia fala? Que no final haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, o caminho certo para os pecadores impenitentes, o caminho certo para as pessoas sem Jesus, é um vale de lágrimas eterno. Por isso a importância de ter Jesus. Agora, isso é só a primeira figura, né, que é o rei de Israel. Eu quero mostrar aqui a segunda figura. E essa segunda figura, por ser a nossa igreja aqui, a maioria das pessoas, já aquelas que entregaram a sua vida para Jesus, nós podemos nos identificar muito com Josafá. Por quê? Porque Josafá, ele não é um ímpio, ele é um crente, ele é uma pessoa salva. Eu quero que vocês abram a Bíblia para mim, aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos abrir comigo aí em 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos lá. E versículo 3, né? 2 Crônicas 17, 3. Vamos ver o que diz ali. 17, 3. O Senhor, ele foi com Josafá, olha só, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalim. Olha que lindo, né? Deus, ele foi com Josafá, porque Josafá, ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha o versículo 4. Ele buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. Então, ele era um homem crente. O Josafá, ele era um crente. Ele era um homem que temia, que amava a Deus, que buscava servir a Deus. Esse é o nosso personagem. Agora, o vale de lágrimas é um destino certo para os crentes descuidados, né? O que aconteceu com esse crente? Ele era mesmo um crente fiel, mas o que aconteceu? A gente vê 3 falhas dele aqui, irmãos. Primeiro, que ele quis manter uma amizade íntima com uma pessoa ímpia, sem salvação. Você quer ver um jovem, ou você quer ver um crente, ele se afastar da igreja, da palavra de Deus, facilmente? É só ele manter uma amizade íntima com uma pessoa descrente. Logo, logo, essa pessoa, se você, olha, é certo isso, a pessoa vai levar ela para o caminho dela, que é fora da igreja. E Josafá, ele ficou parente. Meus irmãos, Josafá, ele era parente do Jeroão. Veja só, tinha um laço aí de parentesco muito grande. E por isso, meus irmãos, ele comete esse erro, né? Agora, segundo, ele permitiu ser convencido pelo ímpio a segui-lo. Que coisa horrível essa aqui. Por quê? Porque o rei de Israel falou para ele: você vai comigo nessa guerra? Ele disse: eu vou. Meus irmãos, a guerra dos ímpios não são nossas guerras. As batalhas deles não são nossas batalhas. Quando você tiver que entrar numa batalha onde tem ímpio, tem que ser para tirar ele de lá, aquele mal que ele vive, né? Como o Abraão fez com o sobrinho dele, tem que lutar com os reis, mas para buscar o sobrinho dele de volta. Olha só, então, muitas vezes o crente, ele permite ser levado pelo ímpio, na conversa, nos costumes. Isso é muito fácil de acontecer. É muito fácil uma pessoa se desvirtuar. As más conversações corrompem os bons costumes. Veja, meus irmãos, como é fácil uma pessoa tão fiel como Josafá, ele ser convencido pelo ímpio. E o que ele fala para o ímpio? O meu carro é teu carro, o meu cavalo é teu cavalo, né? Eu serei contigo. Não é assim, meus irmãos. A gente tem que explicar para as pessoas que não são salvas que as coisas não são assim.
O meu Deus não é seu Deus. Meu Deus é Jesus. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Olha, eu não posso te acompanhar nisso. Por quê? Porque eu vou estar desonrando o meu Deus. Veja, irmãos, então ele é convencido pelo ímpio, e o mais grave, ele não consultou o Senhor sobre qual caminho ele deveria seguir. O rei de Israel perguntou: qual caminho nós vamos? Ele fala o quê? Vamos por ele de Edom aqui, mas ele não fala: calma lá que eu tenho que conversar com Deus, se Ele quer que eu vou com você, eu tenho que conversar com Deus, se Ele quiser então para Ele escolher o caminho. Olha, irmãos, em momento nenhum esse homem de Deus, ele orou pedindo a orientação de Deus. Você quer viver um vale de lágrimas? Não fale com Deus. Quando você for tomar qualquer decisão, não ore, não coloque o seu joelho no chão, não peça para Deus te orientar, não leia a Bíblia. Você quer estar num vale de lágrimas? É só você fazer isso. Se você quer evitar um vale de lágrimas, é só você chegar e dizer assim: Senhor, eu quero fazer a sua santa vontade. Eu quero que o Senhor me mostre claramente o caminho. Muitas famílias se dão mal, muitos jovens se dão mal, muitos pastores se dão mal, muitas igrejas se dão mal. Por quê? Porque não buscam o conselho do Senhor. Você vai comigo? Eu não posso te responder. Eu vou perguntar para Deus se eu posso. Como é importante isso. Jovens, olha, nós estávamos vendo ali na lição hoje de manhã, os jovens lembram assim: cadê os jovens da minha classe? Levanta a mão aí. Eita lá, né? O que a gente viu lá hoje? Como é que era o título? Alguém lembra do título, né? Qual era o título da nossa lição hoje lá na nossa classe? É um desafio que eu faço para vocês, né? Vai lá. Boaz obteve a vitória sobre si mesmo. Já ouviu essa história, meus irmãos? Que o Boaz, esse homem temente a Deus, teve vitória sobre si mesmo? Como? É porque a Ruth se deitou lá aos seus pés e disse, uma moça jovem, bonita, linda, maravilhosa, você, olha, pela palavra de Deus, você é o meu remidor, você pode casar comigo. E ele, sem desimpedimento nenhum, podia olhar ali e dizer assim: então eu caso com você. Mas ele se lembrou que tinha uma pessoa na frente. Ele diz: olha, eu não posso casar com você, porque tem uma pessoa na frente. Se essa pessoa desistir, eu caso com você. O que ele fez, Ele realmente, como é que é o título aí? Impôs o quê? Obteve vitória sobre si mesmo. Passou por cima do sentimento, passou por cima dessa oportunidade, mas ele fez a vontade de Deus. Ele foi abençoado ou ele não foi abençoado? Ele viveu um vale de lágrimas? Não. Por quê? Porque ele conversou com Deus, ele foi guiado pela palavra de Deus. Agora, meus irmãos, o pobre Josafá, ele está aqui, Ele não foi parar no vale de lágrimas também? Que coisa, O ímpio está no vale de lágrimas, mas o crente também vai para lá, Não que perde a salvação, mas vai chorar muito, vai chorar muitas consequências da sua má escolha. Veja, é um vale de lágrimas para o ímpio, mas também é para o crente. Aí vem a nossa terceira e última personagem, que é meus irmãos, o profeta Eliseu. Vamos voltar para o capítulo 3 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3, e versículo 11. O rei de Israel está chorando, Ele não tem Deus. Ele tem que chorar mesmo, porque ele não tem Deus. E o rei que tem Deus, e o Josafá, olha o que ele faz. Capítulo 3, versículo 11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está o Eliseu, filho de Sefate, que deitava água nas mãos de Eliseu. Olha, o Josafá pergunta: a gente não tem uma pessoa aqui, um profeta, um homem de Deus, para a gente conversar com ele? E aí o rapaz disse: tem um aí, aquele um que jogava água lá, que lavava as mãos, Elias, lá, como é que é o nome dele? Eliseu. Está quase que desclassificando o Eliseu aqui, né? Olha o que o Josafá fala do Eliseu no versículo 12: com ele está a palavra do Senhor. Olha o respeito que Josafá tinha por Eliseu. E Eliseu nem era profeta no seu reino, era profeta no reino de Jeroão, não no reino dele. Mas ele diz: esse homem, ele tem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o Vale das Lágrimas é destino providencial dos vigilantes. Por quê? O que o Eliseu está fazendo ali naquele vale? Os outros ali a gente sabe, né? Um foi para fazer guerra, o outro foi para acompanhar o ímpio, né? Mas o que o Eliseu está fazendo ali? Ele vai lutar? Não. Eu acredito que o Eliseu, meus irmãos, não sabia nem pegar espada, nada, não sabia, né? Mas se ele não vai lutar, o que ele está fazendo ali? Opa, né? O que ele está fazendo ali? Ele foi lá voluntariamente, ninguém convidou, ele nem sabe lutar com espada direito, mas ele foi fazer o quê? Ele foi para ajudar. Ele sabia que aquelas pessoas iam precisar de ajuda. Você está pronto para fazer isso por outra pessoa? Sabendo que aquela pessoa vai se dar mal, será que você ainda tem coragem de ajudar aquela pessoa, sabendo que a pessoa vai se dar mal? Você fala assim: não, quando precisar eu vou estender a minha mão, se vier até mim, eu vou ajudar, eu vou ficar perto dessas pessoas. Olha, um exemplo muito lindo que o Eliseu dá aqui para a nossa igreja. Olha, pastor, eu não sigo, né, essas pessoas, esse mau caminho. Mas você está pronto para ajudar esses irmãos? Está pronto para ajudar até as pessoas ímpias que estão nesse vale? Está pronto? Olha que o Eliseu sofreu por isso, hein? Teve que andar, ele também está no vale de lágrimas. Pastor, se ele está no vale de lágrimas, quer dizer o quê? Quer dizer que ele também não tem água, né? Quer dizer que ele também está sofrendo. E aí os 3 reis foram falar com ele. Olha aqui no capítulo 3, né? Versículo 12, disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, o rei Josafá e o rei de Edom desceram para falar com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, os profetas da tua mãe, né? O Eliseu ficou muito bravo. Quando o rei de Israel foi falar com ele, ele falou assim: o quê? Eu não tenho nada a ver com a tua vida, rei de Israel, né? Você está vivo querendo matar a gente, né? Olha aqui, vai pedir ajuda para os profetas do teu pai, vai pedir ajuda para os profetas da tua mãe, né? Só que ele falou uma outra coisa. Ele diz: olha, se não fosse a presença do Josafá aqui, eu nem ia olhar para a tua cara, né? Pastor, mas o profeta está... Eu digo uma coisa para você, ele está nervoso, sim. Tão nervoso ele está, que no capítulo 3 e versículo 15, dá uma olhadinha ali, né? Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ele não deveria, meus irmãos, ter aquele momento de raiva, sabe? Aí, pastor, eu estava com uma raiva, né? Você sabe que quando você está com raiva, às vezes você faz o que não devia e fala o que não devia. Peça perdão para Deus. Você sabe que o profeta foi muito humilde quando ele diz: olha, eu preciso de uma pessoa tocando aqui perto. Preciso de alguém tocando, né? Por quê? Porque a música acalma o coração. Ele precisava, meus irmãos, ele estava meio, como diz os crentes hoje, eu tinha acabado de perder a santidade, né? De tão bravo que ele estava. Mas aí, quando eles começaram a tocar, ele entendeu, meus irmãos, que ele precisava daquele momento a sós com Deus.
Será que você vai ficar bravo se um filho, se um amigo, se um irmão, se uma pessoa da sua igreja seguir maus caminhos e vir pedir ajuda para você? Você vai ficar bravo, mas será que você vai ter a humildade de buscar a vontade de Deus para ajudar essa pessoa? Então Ele está ali para ajudar. E aí, meus irmãos, Ele está ali para ser útil, né? Para realmente fazer alguma coisa. Agora, eu pergunto de novo, né? Quem eu sou nesse vale de dor, né? Eu sou daqueles que amam o pecado? Acusado pela própria consciência? É o que o rei de Israel está fazendo. Eu estou aqui porque Deus está querendo me matar. Olha que interessante, né? As pessoas fazem coisa errada e ainda culpa Deus. O rei de Israel está culpando quem aqui? Deus. Deus era tão bom para ele que mandou o Eliseu lá para ajudar ele não percebeu isso. Como as pessoas são ingratas com Deus. Quem que eu sou nesse vale? Quando eu estiver sofrendo por causa do meu próprio pecado, eu vou ficar maltratando as pessoas, eu vou ficar xingando Deus, eu vou ficar bravo com Deus? Quem eu sou nesse vale? Será que eu sou que nem o rei Josafá? Por quê? Sim, um crente fiel, basta uma varada de Deus. Pá! As crianças de hoje não sabem o que é isso. Que a mãe pega uma vara assim, aquelas varinhas, justamente a vara de goiabeira, né? E vai. E é assim que era a vida quando a gente era pequeno. Você está entendendo? A vida era desse jeito, né? O amor pela mãe e pelo pai não diminuía, não. Mas a gente entendia, errei, né? Então Deus, meus irmãos, deu essa varada no Josafá, e ele agora não tem água, ele está lá no sofrimento. O que ele vai fazer? Deus me castigou. Não. Esse é um jeito errado de se comportar. A melhor forma é fazer o quê? Eu vou buscar a Deus novamente. Eu vou me voltar para Deus, eu quero buscar. Olha, ele não aceitou nada menos que a palavra de Deus. Ele disse que aquele homem está a palavra de Deus. Eu preciso me consultar com o homem de Deus. Para quê? Para ele me mostrar o caminho. Meus queridos irmãos, se um dia você se encontrar num vale de lágrimas, por algum motivo, né, o teu coração chorar por um pecado, por um erro, por uma falha, volte-se e fala para Deus: meu Deus, me mostra o caminho. Aqui o Josafá está pedindo uma chance para Deus, né? Senhor, fala comigo, Senhor, e todos que o buscam serão ouvidos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. E aqui está o homem clamando a Deus, e não é que tinha um Eliseu ali, e não é que Eliseu olha para ele e diz: é porque você está aqui que eu estou aqui. O amor de Deus pelos seus eleitos. E aí, meus irmãos, quem nós somos? Agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, eu queria ler essa parte aqui para vocês, que eu acho muito lindo essa parte, o Josafá, sabe? Olha, ele não sabe o que ele vai fazer, essa que é a verdade. Ele está ali, meus irmãos, sofrendo. E uma pessoa, quando ela está sofrendo porque ela fez alguma coisa errada, ela não sabe o que ela vai fazer, né? Ela tem que pedir ajuda de Deus. Então, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, no versículo 12, eu vou ler aqui: nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos. Senhor, ele está falando aqui: eu não tenho força e também não sei o que fazer. No vale de lágrimas, eu acho que as pessoas vão se sentir desse jeito, sem força e sem saber o que fazer. Qual é a última frase do versículo 12? Você pode ler aí primeiro, capítulo 20, versículo 12 de 2 Crônicas. Ele não tem força, ele não sabe o que fazer, mas aonde estão os olhos dele? No Senhor. Senhor, me ajuda. Nossos olhos estão lá na cruz.
Esse Josafá tem muita coisa para nos ensinar, não é verdade? Olha, está lá no Vale de Lágrimas, podia fazer que nem o rei de Israel. Deus está querendo me matar porque eu pequei. Não, Deus está, né? Senhor, me ajuda, me acode, né? Me socorre, Senhor. E aí, meus irmãos, ou será que eu sou daqueles como o Eliseu, né? O que ele faz? Ele está lá para ajudar. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer com toda certeza, o crente, ele sempre vai enfrentar um vale de lágrimas. Pode ser que ele errou, ou pode ser que ele está lá dentro porque ele precisa ajudar outras pessoas a saírem de lá. A primeira pergunta é, quem eu sou no vale de lágrimas? A segunda pergunta, lembra? Como sair desse vale de lágrimas? Como é que eu vou sair, pastor? Então dá uma olhadinha aqui em 2 Reis, vamos terminar o nosso estudo. 2 Reis, capítulo 3. O que é? Uma porta, é uma janela que está fazendo... 2 Reis, capítulo 3, e versículo 16. Veio a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, fazei nesse vale o quê? Covas, fazei covas. Pessoal, Deus falou comigo, o que Deus falou? Vamos cavar. Cada soldado tinha uma cavadeira nas suas costas, tinha uma pá nas suas costas. Mas cavar, né? Pois é. Olha, você quer sair do buraco que você se meteu, você quer ajudar uma pessoa que entrou no buraco, então você tem que falar para ela o seguinte: meu amigo, meu irmão, você pode sair, mas você vai ter que se esforçar. Muitas das coisas ruins que nós ficamos, ou muito daquilo que nós fracassamos e não conseguimos nos erguer, é falta de vontade. É a vontade de continuar caído, é a vontade de continuar fora da igreja, é a vontade de não querer essa aproximação com Deus e com os irmãos. Por isso, Deus mandou, cava, faz bastante buraco aí, é para cavar. Ou seja, para cavar precisa se esforçar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, meus irmãos, está no versículo seguinte aí, olha lá, versículo 17, né? Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, o vosso gado e os vossos animais. Então, a segunda coisa aqui, meus irmãos, é realmente crer. Crer como? Que Deus vai agir. Olha o que ele fala, vocês não vão ver chuva, e não vão ver vento, ou seja, as nuvens, e aí, né? Se não vai ter chuva e não vai ter vento, por que eu vou cavar? Ou seja, eles tinham que confiar que Deus faria algum milagre. Olha, meus irmãos, aquele desejo, aquele esforço de sair de dentro do buraco, ele tem que estar associado com aquela fé. Deus, ele vai fazer alguma coisa. Todos eles começaram a cavar. Eles não duvidaram que ia acontecer alguma coisa. Então você não duvide também. Cave, se esforce. E Deus, ele vai fazer alguma coisa. Deixa que ele faça alguma coisa do jeito que ele quer fazer. E aí, meus irmãos, por fim, né? Aqui, como é que eu vou sair desse buraco, né? O poder da oração. Creia no poder da oração. Da onde veio essa água, pastor? Então vamos ler aqui no versículo 20, né? Dá uma olhada no versículo 20, último versículo de hoje. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas. Calma aí. Deixa eu ver aqui, né? É no versículo 20, eu estou lendo o versículo errado. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom,
e a terra se encheu de água. Aqui, irmãos, a gente tem que parar um pouquinho, só um pouquinho. O que está acontecendo? Eles estão cavando, eles estão crendo que Deus está fazendo alguma coisa, e bem longe de lá, lá na cidade de Jerusalém, o sacerdote estava fazendo uma oferta de manjares. E provavelmente dizendo assim: meu Deus, ajude o nosso rei Josafá, ajude os nossos soldados, abençoa eles, Senhor. E essa água veio vindo lá de Edom, sabe? Começou a vir. A nascente dessa água é a oração da manhã. Veja, irmãos, você tem que se esforçar, você tem que crer que Deus vai agir. E olha, o poder da oração, seja daquele que está no buraco, ou seja daquele que está longe. Veja como é forte a oração. Eles estão orando de tão longe, Deus está ouvindo a oração lá, meus irmãos, daqueles homens, daqueles sacerdotes, e a água vai correr, e a terra se encheu de água. Vitória. Agora eles têm água para beber. Sabe o que aconteceu? Eles venceram aquela guerra. Deus abençoou, beberam água e depois teve outras coisas que aconteceram. Mas antes de vencer aquela guerra contra o inimigo, eles precisavam sair do vale de lágrimas. Como é que eles saíram? Se esforçando, tendo vontade. Saíram porque acreditaram no poder de Deus e porque houve oração. Como é importante essas três coisas.